Agora no programa do meio-dia, a participação do fisioterapeuta Dr. Ricardo Sena, falando sobre temas de saúde de um jeito bem diferente. Muito bem, Dr. Ricardo Sena está aqui no programa para participar com a gente agora, depois de alguns contratempos, né? Já que nós tínhamos programado a visita do Dr. Ricardo Sena sempre às terças-feiras, infelizmente não foi possível, mas acredito que esse mês aí de abril nós vamos pegar firme aí. Toda terça-feira o Dr. Ricardo Sena vai estar aqui com a gente para falar sobre saúde de um modo diferente. Um bate-papo sobre diversos assuntos que você, ouvinte, pode participar, pode sugerir, pode mandar o tema que nós estaremos abordando aqui com o Dr. Ricardo Sena. E hoje ele vai falar aqui pra gente como a fisioterapia pode ajudar no tratamento de insônia e da apneia. Dr. Ricardo Sena, boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Paulo, os ouvintes. É uma honra estar aqui novamente nesse bate-papo. Muito bem, doutor Ricardo Sena. Vamos falar então sobre insônia, né? Primeiro, identificar aqui para o nosso ouvinte o que é realmente a insônia. Tá ligado diretamente aí ao nosso sono, não é isso, doutor? Justamente. A insônia é apenas uma das vertentes dos distúrbios do sono, né? Então nós temos a insônia, o sono, aquele sono rarefeito, onde a pessoa acorda várias vezes à noite, é também uma espécie de insônia. Tem aquela pessoa que não dorme mesmo, tem dificuldade para iniciar o sono. Existem indivíduos que têm dificuldade para manter o sono a noite toda. Então esses distúrbios dos sonos, Gerson, eles têm causas variadas, tá? E nós precisamos investigar qual é a causa para aquela pessoa. Doutor Ricardo Sena, na verdade diz que o sono, né, tem movimento rápido dos olhos, que é aquela, vamos dizer, uma cochilada, né? Depois tem o sono profundo, que é onde ocorre até os sonhos, né? Então nós temos essas duas fases do sono, é isso? Na verdade, o sono REM que você falou, é o movimentos rápidos dos olhos, ele é o sono um pouco mais profundo, né? E dizem os cientistas do sono que é justamente nessa fase onde nós sonhamos, tá? E a gente só consegue se lembrar do sonho quando a gente acorda logo em seguida, né? Todos nós sonhamos à noite, nós não lembramos do sonho, justamente porque não acordamos naquele momento que estamos sonhando. Então o movimento rápido dos olhos, que é o sono profundo, ele realmente, Gerson, é o sono reparador. Então se uma pessoa não atinge o sono REM, que a gente fala, né, ele não tem um reparo celular e o desgaste que o corpo sofreu no dia anterior. Então, na verdade, o sono é para a gente recuperar as energias. Justamente, é como você coloca um celular para carregar ali na tomada, o que nós recarregamos essa energia, entre aspas, né? Porque a nossa energia também provém do alimento. Mas nós precisamos de pelo menos aí 1/3 do dia ou menos, nos repousarmos e atingir o sono REM. E cada pessoa tem vamos dizer assim, um tempo diferente com relação a esse sono perfeito. Como o celular, né? Você falou, vai carregar, tem celular que carrega em 1 hora, tem celular que você deixa o dia inteiro carregando e não funciona ainda, né, doutor? Justamente. Cada pessoa tem uma quantidade do sono necessário. Estima-se aí que para a maioria das pessoas deva ficar entre 6 e 8 horas. Há pessoas que precisam de mais horas. Mais do que 8 horas. Por exemplo, você pode ver as crianças, né? Elas dormem muito, porque elas têm uma grande quantidade de hormônios que estimulam o sono. E você pode ver que o idoso já dorme pouco, né? As vovozinhas até brigam. O meu marido acorda com as galinhas, né? Porque ele dorme muito pouco, porque tem menos hormônio. Então, cada pessoa, Gerson, tem aí um ritmo de sono e um ritmo de despertar também. Já entendemos o que é o sono. Tem a questão da apneia, que eu falei aqui na abertura do programa. Justo. Que o médico fisioterapeuta iria explicar pra gente como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da insônia e da apneia. O que é a apneia, doutor Ricardo Sena? Então, a apneia são pausas durante o sono, ou seja, essa pausa é provocado na maioria das pessoas, Gerson, relacionada à obesidade.
tá? Então essas pessoas com obesidade, elas têm uma grande quantidade de gordura visceral, tá? Inclusive no aparelho respiratório, né? Ali por nossas vísceras tem gordura, né? Então esse excesso de gordura, ele bloqueia durante o sono a passagem de ar pela traqueia, né? Então o que acontece? Quando há esse bloqueio, o cérebro, ele tem uma queda de oxigenação cerebral momentaneamente. E essa apneia de sono, ela pode levar, inclusive, ou talvez já venha de problemas sistêmicos. Por exemplo, a hipertensão, a obesidade, como eu já falei, o diabetes. E essa hipóxia, ou seja, essa queda de oxigênio que ocorre durante o sono, ela vai, aos poucos, danificando, diminuindo a qualidade de vida no dia seguinte, né, obviamente, porque essa pessoa nunca atinge o sono REM, que é o restaurador. Então ela sempre acorda cansado, indisposta, mal-humorada, porque não dormiu adequadamente à noite. Pessoas também com arritmia cardíaca também tem problema de apneia. Sim, toda a patologia que leva a distúrbios circulatórios vão levar também a problemas de oxigenação, tá? Doutor Ricardo Sena, agora aquela pergunta, né? Como é que o médico fisioterapeuta pode ajudar nessa questão do sono, da insônia? Então, primeiro, Gerson, de tudo, nós temos que investigar de onde que vem essa insônia. Se for a apneia do sono, obviamente nós temos que pedir ou encaminhar o paciente para uma dieta hipocalórica, para que ele perca peso. Nós podemos recomendar, em alguns casos, um aparelho chamado CPAP, que é uma máscara com um aparelho que fica do lado, na cabeceira ali da cama, no criado mudo, né? Um aparelho que joga oxigênio e ar na via respiratória, fazendo com que ele não tenha apneia do sono durante a noite. E olha, Gerson, melhora muito a qualidade de vida, porque aquela falta de oxigenação cerebral não ocorre, fazendo com que o paciente atinja o sono REM, ou seja, o sono restaurador, e tendo uma melhor qualidade de vida no dia seguinte e nos dias seguintes. E as pessoas que têm apneia de sono, elas têm maior chance de virar hipertensas. Então, ao invés do paciente tomar remédio para pressão arterial, que em muitos casos faz mal, faz bem, diminui a pressão, mas tem os seus efeitos colaterais, talvez seja melhor investigar se a pessoa não tem apneia do sono. Em alguns momentos a gente tem que encaminhar o paciente para fazer um exame chamado polissonografia, que ele dorme num hospital ou numa clínica especializada em sono, para verificar realmente se ele tem essa apneia do sono. Tem muita gente com problema de insônia, doutor? Tem muito. As outras causas, Gerson, aproveitando aqui o gancho, são, no caso da mulher, a menopausa, e no caso do homem, a andropausa. A queda dos hormônios, que começa aí já a partir dos 30 anos de idade, diminui a eficiência do sono. Só para citar um exemplo, tem um neurotransmissor, que na verdade é um hormônio também, é a melatonina. A melatonina, ela começa a cair aos 30 anos e tem marcadamente uma queda brusca na andropausa e na menopausa. Então, aqui é ouvinte que está me ouvindo, não adianta tomar remédio para dormir. O seu problema não é deficiência de remédio, é deficiência de melatonina e dos hormônios esteroidais. O Dr. Ricardo Sena já falou que tem a possibilidade de utilizar um aparelho que chama CPAP. CPAP. Como é que é esse tratamento? Ele é demorado? Tem um prazo? A pessoa usa esse aparelho por um determinado tempo? Como é que é esse tratamento? Esse aparelho é usado de um determinado tempo. O fisioterapeuta, esse aparelho, na verdade, a gente prescreve, o paciente loca esse aparelho, ele não precisa ser comprado. O paciente leva para casa, ele vai ter uma instrução de um outro fisioterapeuta que trabalha lá com o aparelho, vai ensinar como manusear. Ele leva para casa e toda noite ele vai pôr essa máscara e vai dormir com esse aparelho ligado. Os pacientes que utilizam o CPAP relatam assim uma melhora imensa na qualidade de vida. Nós já tivemos casos aqui em Goiânia já de pessoas que melhoraram a qualidade de vida porque dormem melhor, Gerson. A pressão arterial, que são hipertensos, melhora.
ele tem mais disposição para fazer dieta, para fazer exercício físico, para perder peso. Ou seja, a doença é uma questão da própria pessoa. Saber melhorar sua qualidade de vida. Não, a pessoa não deve se recorrer aos remédios puramente simples, achando que chegando em casa, assistindo a novela das 8, tomando a pílula mágica, os seus problemas estão resolvidos. Saúde é uma coisa que nós temos que brigar a todo momento para tê-las. Senão, os remédios não vão resolver. Além desse tratamento com essa máscara, CPAP, né? Isso. Tem outros tipos de tratamento que o médico fisioterapeuta pode recomendar para o paciente, doutor? Então, no caso da menopausa, nós vamos fazer uma avaliação do metabolismo da paciente através de exames de sangue. Nós vamos ver as dosagens de hormônio, nós vamos ver a glicemia, vamos ver a insulina, vamos ver enzimas inflamatórias. Vamos ouvir a paciente, as queixas dela, esse é o principal, tá? Porque o que você vê no papel do exame muitas vezes não condiz com o que o paciente fala. Então nós vamos fazer uma análise bem profunda, Gerson, de todo o metabolismo, aí que entra a suplementação ortomolecular e muitas vezes fitoterápicos, que são menos agressivos para o organismo. Através dessa análise de exame e do histórico do paciente, nós vamos prescrever os suplementos adequados para melhorar o metabolismo da pessoa. E aí ela passa a dormir melhor. Tem já uma pergunta aqui, doutor Sena. Tem um tratamento com agulhas que também é recomendado para insônia? Eu acho que a pessoa está se referindo à acupuntura, né? A acupuntura funciona em alguns casos, mas olha, vamos ser sinceros, se a pessoa tem deficiência de melatonina, ou está no caso da mulher, com a progesterona baixa, e por que a progesterona baixa na mulher? Porque ela não tem óvulo mais. É óbvio isso. Quem produz progesterona é o óvulo. A mulher, quando chega na menopausa, a progesterona cai 100%, Gerson. O estradiol, que é o que faz a mulher ficar mais inchada e aumentar o peso, esse ainda existe pelo menos 50%. Mas a progesterona, ela cai 100%. Então o que acontece? Sem progesterona, a qualidade do sono cai muito. Despertares noturnos, aumenta a ansiedade, aumenta o ganho de peso. Então isso não se resolve tomando remédio para dormir. Tem que reequilibrar a pessoa. Eu não acredito que possa, em alguns casos, a acupuntura ajudar, mas pelo que eu conheço... Não seria o recomendado. Pelo que eu conheço de metabolismo, nós temos que melhorar o equilíbrio metabólico da pessoa. Tá certo. Uma outra pergunta que já chega aqui, eu recebi a visita de um vendedor dizendo que tem um colchão que contribui para resolver o sono. É verdade isso, doutor? Tem colchões aí que resolve o problema de insônia? É pouco provável, né, Gerson? É o mesmo caso da agulha. Será que o colchão vai melhorar esses neurotransmissores? Existe pesquisa que apontam isso? Quando nós falamos lá na clínica em reequilibrar o metabolismo, nós estamos resguardados pela ciência. Então, quando a gente fala que a pessoa não tem uma melatonina, ou não tem uma ocitocina, ou a testosterona está baixa, nós mensuramos isso no exame. Um bom colchão, ele ajuda no sentido de conforto. Você pode ver aqueles colchões antigos, ortopédicos, que parecia uma tábua, né? As pessoas, quando dormem de lado naquele colchão, eles têm dores porque pressiona a estrutura óssea da bacia, por exemplo. Então aquilo ali atrapalha o sono. Então um bom colchão, ele é um auxiliar, mas não que ele resolva por si só. Na verdade, dormir bem é fundamental para a saúde do corpo e da mente. Com certeza. Colchão pode ajudar. Meditação ajuda, o exercício físico ajuda, mas são coisas pontuais, né? Tá certo. Doutor Ricardo Sena, essa questão do sono, né, e da apneia, como nós falamos aqui no programa, é um assunto que pode ser tratado de diversas formas. O senhor já citou algumas aqui. Como é que a pessoa que está nos ouvindo agora e que de repente tem problema de insônia pode, quando que ela deve realmente procurar um médico fisioterapeuta? Pois
essa modalidade de ortomolecular e fitoterapia para fisioterapeutas é uma coisa muito nova, Gerson. Então não é todo fisioterapeuta que está habilitado a fazer esse tratamento. Ainda que o conselho reconheça esse tratamento, mas os colegas, a maioria, ainda estão preocupados com outras modalidades de tratamento. Nós nos preocupamos isso porque eu percebi desde os bancos escolares, e a primeira pergunta que eu fazia é por que essa pessoa é tão doente e aquela outra pessoa goza de saúde? Será que é genética? Será que é o estilo de vida? A partir da maturidade que a gente vem tendo ao longo do tempo, eu percebi que a qualidade de vida da pessoa influi diretamente na sua saúde. Se a pessoa não tem saúde, pode saber que ela é realmente um pouco culpada. Então, é importante que essa pessoa, os ouvintes aqui que estão nos ouvindo, procure um profissional habilitado que faça a suplementação ortomolecular e fitoterápica e não drogas já conhecidas no mercado, chamadas drogas alopáticas, que essas só remediam sintomas, elas não tratam ninguém. Tá certo. A clínica da coluna, tá aqui na Avenida Mauro Mori, aqui em Goiânia, telefone 3522-1801. Justamente. É o contato, e os ouvintes que queiram agendar uma consulta aí com o médico fisioterapeuta Dr. Ricardo Sena, basta ligar e agendar lá a consulta, é isso, doutor? Com certeza, estamos lá para isso. Tem mais algum detalhe que o senhor gostaria pra gente concluir aqui essa informação aqui, como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da insônia e da apneia? Eu teria uma frase que, na verdade, essa frase não é minha, de um palestrante famoso no país. Ele fala assim: arranje tempo para cuidar da sua saúde, porque senão um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É muito mais fácil cuidar da saúde, porque cuidar da doença, Gerson, todo mundo sabe, você conhece alguém, você tem um parente, um familiar, um vizinho, que ele tem doença crônica, ele toma 10 a 15 remédios por dia e ele continua doente. Nós não queremos isso para nós, não é verdade, né, Paulo? Então nós precisamos cuidar da saúde e não cuidar da doença. Cuidar da doença tem vários profissionais. O médico tradicional é um excelente profissional para cuidar da doença. E para cuidar da sua saúde, quem vai cuidar? Tá certo. Doutor Ricardo Sena, muito obrigado pelas informações e até a próxima terça-feira. Até a próxima, um forte abraço a todos. 12h43.